Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, Oficina 161. A partir de agora, Aspirinials. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente. Olá! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais esse episódio de Aspirinials, da 4ª temporada especial Sexo. Já falamos aqui sobre vibradores, sobre sexoterapia e hoje vamos nos aprofundar no tema feminino. Afinal de contas, não há prazer no mundo que se basta se a mulher não tiver com corpo e mente sãs. Por isso, chamamos a Mahari Juliana. Ela é especialista em apoiar as mulheres no processo de desenvolvimento e reconexão com o feminino. Fisioterapeuta pelo UFMG, life coach para mulheres, criadora da mentoria para mulheres Shakti-Ma, terapeuta de Ayurveda e Aura Soma, criadora do método Satori Dance. Trabalha com mulheres há 25 anos, realizando palestras, cursos e consultorias em 10 países. Mahari é sócia-diretora da empresa Dakini, Produções e Treinamentos. Mahari, seja muito bem-vinda ao nosso programa de hoje. Obrigada, querida. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Natália. Estou super feliz de estar aqui com vocês nesse programa tão legal que eu já acompanho já há um bom tempo, vocês aí. E é isso, estou muito feliz de estar aqui. Mahari, a gente não poderia começar esse programa sem antes te perguntar o que quer dizer Mahari. Então, Mahari é o nome espiritual que eu ganhei de um mestre, né? E tem a ver com aquela que tem essa responsabilidade de trabalhar com esse caminho do amor, né? De ajudar as mulheres e as pessoas que encontro no meu caminho, né? De conectá-las cada vez mais com o sentir, com o coração, né? Com esse estado expandido, que é o estado amoroso de ser. Que lindo! E eu acho que tem tudo a ver mesmo com o tema, apesar da gente, às vezes a gente pensa que sexo, né, é aquela coisa só carnal, mas não é, né? Tem tudo a ver com o feminino, tem tudo a ver com entender, né? O que é essa mulher que em busca de prazer, em busca de amor, em busca de conhecimento. Então eu queria que você nos contasse um pouquinho como é que você se enveredou por esse trabalho de amor às mulheres. Então, Fernanda, o meu trabalho com o feminino foi um trabalho que começou assim muito despretensioso, né? Não foi nada programado. Eu estava em 94 em um retiro lá nas montanhas do Chile, no sul do Chile, e eu recebi um chamado, assim, uma voz muito clara que me falou: se você quer ajudar a humanidade, começa a trabalhar com o feminino, começa a trabalhar com quem pare e educa os seres do mundo, né? E que o futuro vai vir muito forte esse poder do feminino. Nessa época não existia computador, né? Não existia redes sociais, se falava muito pouco desse poder feminino, se encontrava pouca informação. E eu sempre gostei muito das danças. Eu pratiquei a vida inteira, fiz muitas danças. E nessa época eu tinha acabado de me formar em fisioterapia, tinha 2 anos como fisioterapeuta. Sempre gostei muito de trabalhar com o corpo e fiz uma formação em biodança. E eu falei, como é que eu vou começar a trabalhar com o feminino? E aí eu criei uma primeira escola que chamava Samkhya, onde eu trabalhava através das danças com os chakras e com a liberação desse feminino através do corpo, da sensualidade, da expressão. Então, nessa época, eu estudava as danças orientais, eu estudava a dança árabe e egípcia e a dança indiana.
um estilo de dança indiana que chama Odissi Dance, que toda a dança Odissi é uma representação entre a história de amor de Krishna e Radha, que era a parceira dele. Então, eu comecei a trabalhar através da dança com as mulheres e muito através da sensualidade. Depois eu criei uma outra escola, que foi o Kayuma, onde eu fui incrementando muitas coisas que eu fui aprendendo, muitos cursos, desde liderança à meditação, assim, abrindo vários espaços, né, incluindo muitos aspectos desse feminino. Mas eu sinto que esse trabalho com a sensualidade tem que partir com o trabalho com o corpo, com essa liberação do corpo, né? Que a gente vive numa sociedade com tanta repressão, com tanto tabu, quanto a nossa menstruação, quanto a nossa sexualidade, quanto a nossa fertilidade, né? Essa semana eu escrevi lá no meu Instagram um artigo falando sobre isso, né? Que cada vez eu vejo as mulheres mais dependentes dessa ditadura da moda e de todos esses tabus e cada vez fazendo mais procedimentos plásticos. Então, hoje o corpo da mulher já não tem pelo, já não menstrua, né? É uma quantidade de hormônios que as mulheres estão tomando para não menstruar, para não serem férteis, para não terem turbulências emocionais, então tomam medicamentos para controlar as emoções. Então é um corpo enrijecido, é um corpo sem gozo, é um corpo sem energia, é um corpo, eu falo que é colonizado pelo patriarcado, né, e por toda essa ditadura. Então o que eu faço muito no meu trabalho das mulheres é recuperar essa autoestima, é recuperar esse amor próprio, é ir liberando todos esses tabus, esses mandatos, essas crenças e começar a nos olhar com bons olhos, né? Com gentileza, com amorosidade, com aceitação, com autoaceitação, né? Então hoje a gente vê, todas querem ter a boca grande, todas querem ter o cabelo louro, todas querem ter o mesmo padrão, e a gente foi se transformando num corpo sem emoção, sem gozo, sem amar as diferenças, todo mundo quer ser igual para corresponder uma expectativa aí de um padrão da moda, um padrão masculino, né? Porque quem é que dita esses padrões na sociedade, né? Então, eu sinto que o trabalho tem que começar pelo corpo e pelo sentir, recuperar essa capacidade de sentir, de conhecer as nossas emoções, de expressar as nossas emoções e de ver que a sexualidade da mulher não está só nos genitais. Isso é uma visão muito machista e muito... a nossa sexualidade é uma potência que a gente tem no nosso corpo inteiro, né? Nessa capacidade que a gente tem de vibrar e sentir a vida com o corpo inteiro. Então é voltar a despertar isso. E isso é um trabalho que eu faço. Você quer falar, Nath? Ô, Nath, a gente conversa tanto antes, tanta coisa antes no WhatsApp, que quando eu abri hoje, eu nem te cumprimentei. Oi, Fernanda, tudo bem? Eu tô conversando com ela desde cedo. Ela me abandonou hoje, mas aqui... Hoje eu cheguei... Você foi impactada pela Ju, tão linda, tão cheia de amor aí, né? Quem não tá vendo, tá perdendo, porque... A Ju é um show de beleza. Gente, desculpa. A Mahari é Ju pra mim. Eu já fui coach dela e pra mim ela sempre será a Ju. Ainda que isso cause assim, uma certa confusão em você, caro ouvinte. Mas Juliana é o segundo nome, né? Se você for procurá-la, por exemplo, no Instagram, você vai encontrar Mahari Juliana. Então, eu vou tentar chamá-la de Mahari, mas de vez em quando pode sair Ju. Pois eu queria, sim, falar que estou muito feliz de ela estar aqui, né? E quando ela falou, você falou, né, Ju, sobre essa questão das mulheres hoje, como elas estão se preocupando muito com essa imagem e querendo
estar cada vez mais parecidas umas com as outras e tal. Eu tava com esperança de que você fosse dizer que quando começou a atender para agora, a mulher já evoluiu em algumas coisas. A gente evoluiu em quê? Se em relação a essa coisa da imagem a gente está tão apegada ainda a padrões externos, você percebe aí nessa jornada com o feminino, lá de 25 anos atrás para hoje, quais foram os ganhos, assim, porque a gente ainda, por exemplo, para falar de sexo, ainda é complexo, por exemplo, né? Eu e a Fernanda, a gente achou, por exemplo, que essa temporada fosse ser a temporada mais hype de toda a história de Perennials, porque sexo é vida, como diria aquela propaganda do Boston Medical Group. Sexo é vida! Lembra dessa propaganda? Ei, gente, vocês lembram dessa propaganda que tinha na hora do Bom Dia Brasil? Eu lembro. Então, sexo é vida, tá lá. E no entanto, a gente, por exemplo, a gente falou de vulva, né? A gente achou que o post da vulva ia bombar. E a mulherada tá ali, eu acho, ainda sem ter muita intimidade com a vulva. Não que eu tenha muita, tá, gente? Eu também preciso fazer aulinha. Mas assim... Mas no comentário, né? Não a gente comentam, achou que não fosse discutem. Engajar. Ou, talvez que não fossem comentar, mas fosse enviar pra amiga, né? Porque manda lá o aviãozinho, compartilhando internamente, sem se expor. Enfim... Eu falei, tô parecendo a Marília Gabriela, mas no fim das contas, eu queria saber como que você vê, assim, você acha que a relação com o sexo da mulher hoje tá mais solta, tá mais fluida ou continua sendo um grande tabu, por exemplo? Tá, eu acho que agora... Você pode cortar tudo e deixar essa última frase, James. Não. Então, Nath, assim, eu vejo nesse tempo que eu estou trabalhando com as mulheres um empoderamento muito grande do feminino, né? Então, quando eu vejo hoje a mulher na política, na vice-presidência dos Estados Unidos, né? E eu vejo a mulher em todos os espaços da sociedade, né? E mostrando a sua inteligência. Agora, na pandemia, quantas mulheres aí que lideraram em vários países e foram, né, super elogiadas. Então, eu sinto que a mulher se empoderou, né? E mostrou a inteligência, a competência, a capacidade, cada vez mais tem mostrado. E cada vez mais eu sinto que nós estamos numa época de um desmoronamento desse patriarcado, né, desse machismo, e cada vez mais o feminino mostrando seu poder e mostrando sua capacidade. Mas nessa conquista aí, eu sinto que a mulher também foi se endurecendo. Para poder ocupar um espaço e ser respeitada, houve aí, eu sinto que uma cópia muito desse padrão da liderança masculina, né? A gente começou a usar calça, terno, teve uma época que até usava gravatinha. Começamos a nos engessar, de certa forma, né? Para parecer... cortar o cabelo e parecer um padrão para ser respeitada. Não é que está certo ou errado, eu acho que tinha que ser desse jeito, porque senão não chegaria onde que está. Mas eu acho que nós chegamos no momento em que a mulher já não precisa mais se engessar e se endurecer para ser vista e para ser reconhecida. Eu acho que a gente já pode ser feminina, ser sensual e ser multiorgástica e não precisa esconder e pode ser respeitada com todas as suas emoções, porque o que acontece hoje? Muitas mulheres chegam no meu consultório e falam, eu não menstruo mais. Eu falo, por quê? Eu coloquei o DIU, ou eu estou tomando hormônio, porque eu não quero mais ter essa variação de humor uma vez na semana, porque eu não sou produtiva no meu trabalho. Então, assim, tem muitas mulheres que acabam se reprimindo e acabam... como atropelando seus ciclos, a sua naturalidade para serem mais produtivas e para serem competitivas no mercado, vamos falar assim. Eu não posso ter filho porque senão não vão me mandar embora, eu não posso menstruar porque eu vou ser uma pessoa que vou ter TPM na empresa e não vou ser produtiva alguns dias. Então, assim, eu acho que é o momento da gente se colocar e ser respeitada da forma natural que a gente é, porque isso a longo prazo a gente vai pagar um preço.
o corpo feminino ele vai pagar um preço. Por isso que tantas mulheres com endometriose, tantas mulheres com câncer de ovário, de útero, de mama, porque essa repressão do nosso feminino, a médio e longo prazo, se cobra, né? E então eu acho que é um momento da gente, já passamos um tempo aí de ter que, né, ter que segurar a espada e abrir caminho e ser forte. Agora é o momento, eu acho, de buscar esse equilíbrio dentro da gente, do nosso feminino e do nosso masculino. Tem momentos, sim, que a gente precisa tirar a espada e fazer as coisas acontecerem, mostrar que a gente é competente, mas tem momentos que a gente pode usar da nossa doçura, da nossa suavidade, da nossa sensualidade, da nossa sexualidade. Então eu sinto que esse é um momento que, né, dessa revolução também, por isso tantas pessoas trabalhando com o sagrado feminino, com a sexualidade, com o tantra, se escuta muito hoje, muitos cursos, né, e muitas mulheres buscando tantra e buscando essa descoberta da sexualidade. Então, assim, eu acho que a gente não precisa atropelar, né, a nossa naturalidade, a nossa espontaneidade, o nosso corpo, a nossa sexualidade, para mostrarmos produtivas no mercado e para a gente se empoderar. Eu acho que é justamente o contrário, né? A gente ocupar o espaço respeitando o nosso potencial e respeitando a nossa feminilidade, né? Então, assim, eu acho que está nesse outro momento. Acho que fomos muito para o outro lado, né? Saímos da casa, da dependência, que eu acho que isso é uma conquista máxima da mulher. Quantas das mulheres da nossa linhagem aguentaram relações com abuso, relações onde que elas tinham que fazer sexo com pessoas que elas não gostavam, que elas se sentiam abusadas, negligenciadas e transgredidas, né, o corpo, porque elas não tinham autonomia. E hoje eu acho que as mulheres já não necessitam nem de um provedor, né, nem de um homem, e sim elas escolhem, que é muito diferente. Eu escolho estar com alguém, mas não ter esse peso da necessidade, né, de precisar de um provedor na nossa vida, e nem que ninguém que nos proteja. Então isso foi um ganho muito grande para a mulher, para ela viver a sexualidade dela com muito mais liberdade, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu fui para o outro lado, assim. Não, respondeu sim. Eu acho que então estamos todas travadas. Me incluo nessa turma. Vai lá, Fernandinha. Não, na verdade era a minha pergunta, um pouco a ver com isso, que essas mulheres que estão redescobrindo a sua feminilidade. A minha pergunta, Mahari, é o seguinte: elas estão descobrindo essa feminilidade para elas ou para o outro? Ou para outra? Porque esse padrão ainda é muito forte de você agradar ao outro, né? O seu corpo, ele é modificado, ainda é para agradar ao outro. A gente faz um trabalho, e eu acho, vou incluir as perennials aqui, e várias outras mulheres, de um trabalho de formiguinha mesmo, para você ir trabalhando a mulher de uma forma em que ela consiga se enxergar no espelho e se achar bonita para ela. Mas a gente vê ainda de um patriarcado, ou enfim, de uma história ainda muito, muito pungente, de você ainda agradar ao outro. A minha pergunta é: essas mulheres estão redescobrindo a sua feminilidade para elas ou ainda é para o outro? Eu agora quero aprender sexo tântrico pro meu namorado, pro meu marido, pro meu rolo. Ou eu quero me depilar, ou eu não quero me depilar mais, mas o que é? Essa mulher, ela tá de verdade procurando essa história, esse caminho para ela, ou ainda é para o outro? Eu acho, Fernanda, que tem as duas coisas, né? Como tudo na vida, assim, e não depende, assim, o Tantra, por exemplo, eu busquei o Tantra como parte do meu laboratório de vida, né? Do meu propósito de vida,
que é buscar explorar cada vez mais espaços desconhecidos em mim e viver experiências que me levem a uma expansão de consciência, que me leve a ser uma mulher cada vez com menos medo de lidar com qualquer aspecto de mim, seja o meu corpo, a minha sexualidade, as minhas emoções, né? Então eu fiz uma formação em Somatic Emotional Process para aprender a lidar com as minhas emoções, a conhecer as minhas emoções, a expressar as minhas emoções, porque o Reis fala, né, que nós vivemos numa sociedade totalmente neurótica, doente, porque é uma sociedade que reprime as emoções, e essas emoções reprimidas transformam o ser humano, um ser humano totalmente, a gente fala, encouraçado, né, cheio de tensões crônicas, e que quanto mais esse corpo está encouraçado e cheio de tensões, é impossível esse corpo sentir prazer e ser um corpo multiorgásmico, não é? Então, uma das coisas no meu processo de liberar as emoções foi extremamente importante para a minha potência orgástica. Foi impressionante. Depois que eu fiz esse curso, que eu aprendi realmente a expressar as minhas emoções, a potência do meu orgasmo mudou completamente. Como que é um corpo sem tantas somatizações emocionais, como é que a energia flui, entendeu? E como é que você se permite sentir prazer, porque a gente vive numa sociedade que cultua a dor e que rejeita o prazer. Se você fala que alguma mulher está sofrendo, aí todo mundo dá atenção e tem dó e coitadinha. Você fala que alguma mulher está sentindo multi-orgasmos e que ela está feliz e que ela tem prazer de viver, é 1000 julgamentos. Entendeu? Em cima daquela mulher. Então, ai, meu Deus, eu me perdi da consulta. Me volta aí a tua pergunta original. Não, é isso. Tem os dois lados. A mulher que tá correndo atrás dessa história pra ela, muito esperta. Isso. E a mulher que ainda tá naquele padrão pro outro, né? Mas eu posso te falar que já existe um número enorme de mulheres. Por exemplo, todas as mulheres que buscam os meus cursos, os meus treinamentos, estão pensando nelas. Agora, elas sabem que se elas estão mais vivas, mais cheias de energia, com mais libido, com mais autoestima, existe uma luz que irradia, existe uma energia, existe feromônios, existe algo que se torna mais atrativo e que aquela energia transborda no outro, sem nenhum esforço. Sim. Vai chegar no outro, entendeu? Quando a coisa é falsa e quando a coisa é feita muito, né, nessa manipulação, é feito para atrair, é feito para manipular o outro, se nota que não é algo autêntico, verdadeiro. Mas quando você convive com a mulher que tem uma potência energética, que foi uma energia que nasce de dentro para fora, é fruto de um trabalho dela com ela mesma, é muito leve, é divertido. Aí o sexo se torna uma diversão, a relação se torna algo muito leve, eu tô com o outro por um espaço de diversão, de relaxamento, de compartilhar. Eu vejo hoje, eu com 50 anos, e olho para mim aos 20, a forma que eu olhava para os homens era um interesse muito maior de buscar, sei lá, um bom partido para ser futuro marido ou pai dos meus filhos, um bom gen, vamos falar assim, né? Um reprodutor, né? Isso é natural da mulher jovem, né? Você sabe que o homem, quando ele olha uma mulher, ele olha a fertilidade, ele olha uma boa terra fértil onde ele vai colocar a semente. Isso, gente, eu tô falando de uma coisa bem orgânica, tá? Bem biológica. Sim. Mas a mulher, o físico não é tão importante para ela. Ela olha o gen. E para olhar o gen, ela vê várias características. Ela vê inteligência, ela vê um corpo móvel. Tem que ser um corpo capaz de ser um bom caçador, uma pessoa que resolve coisas. Então, é muito mais atrativo para a mulher um homem que faz atividade, que está sempre em ação, do que ele tá na frente da televisão o dia inteiro, entendeu? Então, assim, a mulher olha vários aspectos nesse gen. Mas quando a gente chega aos 50 anos, eu não estou buscando um provedor,
eu não estou buscando, né, um cara para... Eu não vou ter mais filhos, eu não quero casar mais. Pode ser que eu tenha um relacionamento estável, mas eu não, né, não quero casar mais. Então, assim, muda esse olhar. E o que eu quero hoje no relacionamento? Eu quero momentos de prazer, eu quero momentos de relax, de celebração, de tomar um bom vinho, de ter uma conversa profunda, de uma pessoa que eu me sinta acompanhada. Eu quero... Porque é diferente você, quando você está num processo interno, você não busca o outro por carência, você busca por necessidade. Eu tenho necessidades sexuais e afetivas que os homens me fazem muito bem e me deixam com muito mais alegria. Mas eu não coloco mais as minhas carências nele. Tem uma diferença. Tem uma diferença bem grande. Essa é a diferença. Então, assim, tem mulheres que fazem para atrair o outro porque elas estão extremamente carentes, porque elas têm um monte de feridas do passado, porque elas têm traumas de abandono, de rejeição, porque elas não se amam, porque elas precisam de alguém que ame, aceite e reconheça elas, porque elas não fazem isso com elas mesmas. Agora, uma mulher que está bem trabalhada e bem terapiada, ela não vai buscar. Eu não necessito que o outro me ame, me reconheça e que me aceite. Eu já me amo, me aceito, me reconheço. Eu quero alguém para compartilhar momentos da minha vida e para experimentar espaços que o outro vai me colocar em situações e espaços que vão ser, talvez, novos e experiências tremendamente de crescimento para mim, né? Então, assim, hoje eu vejo os homens desse jeito, não sei como é que vocês veem essa situação, mas eu acho que na sociedade tem as duas coisas. Tem as pessoas que estão num nível ainda muito básico de carência sexual e emocional, né? E que precisam investir no feminino só com esse objetivo. E tem outras que... Tem muitas mulheres fazendo terapia, tem muitas mulheres fazendo um trabalho profundo com elas mesmas, de desenvolvimento, e que estão olhando, né, toda essa busca do feminino como parte do seu laboratório, parte da sua autodescoberta. Então, na verdade, a minha pergunta ficou aqui na cabeça e eu acabei reconstruindo para fazer um comentário, na real, e ver o que vocês duas acham, né? Eu, por exemplo, terminei um relacionamento em fevereiro, a gente já está aqui em dezembro, o ano finda e eu não tenho a menor perspectiva de achar uma pessoa, né? Sabe, assim, né? Só tenho um amigo gay, mudei para São Paulo, a cidade está voltando a ficar apavorada com a questão da Covid. Quer dizer, acho que não é o momento para procurar, para fazer um perfil numa rede, né? Sei lá, como é que chama o aplicativo? Tinder. Eu até fiz, mas já não estou gostando. Enfim, fiquei só para poder... Tenho prazer de passar o dedinho assim, esse não, mas isso é outra história. Aí, enfim, mas quando as pessoas me perguntam, eu acho muito engraçado, porque eu sempre precisei de um espaço entre uma relação e outra para eu respirar e me reconstruir, né? Às vezes você sai de uma relação com muitas questões e emenda de uma outra história muito rapidamente, acaba que o cara recebe um tanto de resquícios da sua questão anterior e tal. Então, eu sempre tive na minha vida, desde muito nova, essa necessidade de respirar, né? De me reconstruir. E eu percebo assim que a grande maioria, ou muitas das minhas amigas, elas estão sempre ali na operação tapa-buraco, né? Terminou um, já emenda o outro, porque não dão conta mesmo de ficarem sozinhas, né? E eu já sou mais esquisitinha mesmo, eu preciso desse tempo e tal. E eu acho que, por exemplo, se eu fosse buscar uma história agora, assim, eu iria pela carência, talvez, e a tendência disso não dar certo e de ser mais frustrante seria grande, né? Mas eu acho que ainda temos essa questão da mulher. Acho que homem também, eles são piores que a gente nesse aspecto, né? Eles não conseguem ficar sós.
E aí vai emendando o negócio, quando vê, tá ali cheio de problema, que vai arrastando de uma relação pra outra. E aí trai a namorada com a ex, né, gente? Porque ainda tem isso também. Tem isso. Ele trai com a ex, porque ele não resolveu lá atrás. Eu já passei por isso. Você, Fernanda, você teve essa história. Eu já passei por isso dos dois lados, né? Do namorado me trair com a ex. E engravidou, né, Fernanda? E engravidou a ex. Nossa, isso foi terrível. Essa é uma história terrível. E já teve o outro lado, de terminar e ele tá namorando e me procurar por coisas mal resolvidas. Mas eu, nesse meio tempo aí, eu também sou do time da Nath, um pouco esquisitinha nesse ponto. Eu nunca fui muito um parâmetro. Também não. Porque eu tive pouquíssimos namorados na minha vida. Eu sempre gostei de ter rolo. Depois, fazendo terapia, que eu fui entender. Eu sempre achei que fossem histórias mal resolvidas e que eu não tinha sorte no amor. Aquelas fases que a gente tem, né? Falando, eu tenho dedo podre. Mas eu precisei como é que você falou, Mahari? Me terapeutizar para entender que no fundo, era eu que não estava afim de me ligar emocionalmente a ninguém, entendeu? Eu precisei fazer terapia para entender isso. E eu sempre lidei muito bem com a história da solidão, da história de você terminar um relacionamento. Mais uma vez eu digo, não tive tantos relacionamentos assim de namoro. Eu sempre tive muitos amigos que viravam rolos, mas assim, eu nunca tive problema, eu nunca gostei dessa história de você emendar uma história com a outra, sabe? Eu sempre gostei desse respiro para você entender o que foi, para onde vai, porque eu acho que não dá, quando você vai emendando uma relação na outra, o erro, a chance de você repetir o mesmo padrão, o mesmo erro, procurar o mesmo tipo de relacionamento, ele é grande, né? Porque você não consegue respirar e falar assim, não, peraí, o que deu certo, o que deu errado? O que eu quero? Não, eu não quero mais desse jeito, deixa eu procurar daquela forma, né? E eu acho que nesse processo a terapia é importantíssimo para você se entender mesmo, para você. Tanto é que quando a minha última terapia, eu casei. já com com 42 anos, ou seja, eu já tava madura. Aí eu resolvi casar, porque aí depois eu fui entender todo o meu processo, toda a minha vida, e eu falei, não, agora eu vou achar uma pessoa que se encaixe naquilo que você falou, Mahari, que não é mais o provedor, porque eu nunca quis ter filhos, né? Não é aquele perfil do machão, mas é um perfil de uma figura que é pau pra toda obra. Tamo ali juntos, entendeu? Companheiros, mas é isso, mais madura, que aí eu entendi. Falei, não, agora com esse é o caso. Eu acho que a gente tem que catar os caquinhos, né, gente? Porque senão, tentar colar pra depois entrar numa nova história. Claro que entre uma história e outra você pode ter uma aventurinha, um sexo casual, mas como é que faz isso na pandemia? Não tem jeito. Isso, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu acompanho muitas mulheres em processos de separação, né? E esses momentos de luto, né, de perda, de separação, são momentos de muita riqueza também, né? De muita maturidade, muito crescimento. Eu acho que não existe nenhum processo terapêutico ou de desenvolvimento humano profundo que não passe pela dor e pelos medos. Em algum momento a gente vai ter que enfrentar ou aprender a atravessar as dores, as perdas da vida, como também os nossos medos. Eu sinto que se a gente quer crescer, a nossa vida tem que ir em direção aos nossos medos, tem que ir em direção ao desconhecido ou esses espaços que ainda nos gera conflito interno, porque aí
é aí que a gente vai dar o salto, é enfrentando esses processos, né? E frente a esses momentos de separação, psicologicamente falando, quando é uma relação longa com filhos, são mínimo de 9 meses a 3 anos para um processo de superação de verdade, para você realmente tirar essa pessoa da tua vida. Então, existe estudos que comprovam que os 3 primeiros dias são muito dolorosos. Os 3 primeiros meses são dolorosos e os 9 meses é uma gestação, né? É uma gestação. É quando você começa a realmente sair aí. Então, o que acontece? As pessoas que não têm muita maturidade ou estrutura interna emocional, as emoções, elas funcionam em pares, elas se reprimem em pares. E o oposto da dor é o prazer. Do amor é a raiva e amor. Medo, confiança. Se eu sou uma pessoa cheia de medos, eu sou uma pessoa que não confio nem em mim, nem na vida, nem em ninguém, entendeu? Se eu sou uma pessoa cheia de raiva, agressiva, é impossível sentir amor, que é uma emoção empática, é uma emoção de abertura, de expansão, né? Se eu tô cheia de raiva, eu crio aversão com o outro. É impossível uma pessoa raivosa sentir essa emoção sutil que é o amor. E a mesma coisa, a dor e o prazer, tá? Então, como eu não quero atravessar a dor, como eu não quero viver o luto, eu não tenho estrutura para passar por isso, o que eu faço? Eu vou diretamente para o prazer e pego o primeiro prazer que passa rebolando do meu lado. Isso que acontece com muitos homens, né? A maioria das mulheres vão para terapia, porque o melhor que você pode fazer nesse momento é aproveitar tudo que vem à tona e à superfície, porque nesses momentos, todas as feridas desde a infância vêm à superfície. Você se sente abandonado, você se sente um monte de coisas que você sentia, porque é como uma somatória, vem tudo à tona. E aí você levar isso para a terapia. O que aconteceu no meu processo de separação, eu passei num processo de separação no casamento de 20 anos, com filha, eu estava morando fora do Brasil, foi um processo assim, que juntou muitas coisas. Eu fiz 1 ano e meio de terapia, eu chorei 1 ano, todos os dias, assim. E foram muitos processos terapêuticos que eu passei, mas quando eu saí dali, eu saí tão fortalecida, eu saí tão... Eu olho as minhas fotos antes, parece que eu rejuvenesci 10 anos, entendeu? Porque assim, acontecia que ao mesmo tempo que eu sentia uma tristeza da perda, eu sentia uma liberdade, uma liberação e assim um êxtase de todo novo que eu estava vivendo e que estava acontecendo na minha vida, assim, era ao mesmo tempo, né? Então, assim, nesses momentos são 2 coisas que são muito importantes. Uma é expressar as emoções. Tá triste, chora. Tá com raiva, encontra uma forma de fazer catarses e liberar sua raiva para não matar o outro, para não agredir o outro. É a tua emoção e você tem que ter responsabilidade por essa emoção e buscar um bom terapeuta que te ajude a guiar e a expressar as emoções no espaço de contenção e no espaço onde você se sinta protegida e não exposta, né? E buscar pessoas que podem te dar um suporte emocional, que pode te dar uma contenção emocional. No meu caso, as minhas amigas foram extremamente importantes nesse momento de separação. Então, assim, essas 2 coisas, expressar tuas emoções, buscar um bom terapeuta e buscar contenção emocional, eu acho que extremamente. E o tempo vai fazendo um outro trabalho, né? Com o tempo, tudo vai encontrando um novo destino, um novo lugar, e chega um momento que você fala assim, meu Deus, mas como é que eu fiquei naquela relação tanto tempo, né? Por que eu não saí antes? E é assim. Faz parte. Não, eu só lembrei de uma coisa que talvez a Ju possa esclarecer. É que eu lembro que uma vez, tem muito tempo, na época que eu era mais fogosa, uma pessoa me falou, eu tô com fogo baixo, mas eu já fui bem fogosa. Eu adoro falar essas coisas porque não tem pai vivo nem mãe mais, eu posso falar coisas loucas aqui, que ninguém, sabe? Nossa, Nath, imagina você no Big Brother. Não, eu jamais, deixa eu te contar, nem por 10 milhões de dólares eu toparia me enfurnar numa casa com aquele povo
povo malhado. Nunca. Jamais. Jamais. Nem por 10 milhões. Mas aqui, não, mas é muito engraçado, porque eu juro, quando meu pai era vivo, né, vou falar, nossa, claro que ele não vai ouvir o podcast, mas eu não ia falar algumas coisas agora, eu me sinto mais à vontade. Mas, enfim. E aí eu lembro que, sei lá, eu tinha uma amiga, assim, sempre tive amigos mais espiritualizados e tal, e uma pessoa me falou que quando você transa com uma pessoa, você fica com a energia dessa pessoa em você por não sei quanto tempo. Tem isso mesmo, Ju? Assim, você já ouviu falar disso em alguma desses caminhos espirituais seus? Sim. Que é a grande questão do sexo casual, que pode ser uma delícia, mas também pode te deixar super down, né? Uhum. E aí tem, por exemplo, no Tantra Shivaíta, né, eles falam que o esperma, ele não vem carregado só de coisas orgânicas, que vem de energia, né? E que você ali recebe uma carga energética não só daquele homem, como de toda a sua linhagem. E que você tem que reciclar toda essa energia. Então, inclusive, a gente tem uma receita lá de você fazer alguns banhos íntimos, né? Para você, com algumas ervas e flores e tal, para você dar uma limpada de tempos em tempos em toda essa energia. É um negócio pesado. Você pega energia do bisavô do cara, olha só. A mulher tem que reciclar muita energia dentro dela, né? Então, assim, aí vem a tua escolha também, né? Que tipo de energia que você quer que entre no teu corpo, que entre na tua aura, que entre no teu campo energético, né? Eu acho que cada vez mais, uma das coisas que eu mais ensino às mulheres é dizer não e aprender a botar limite, que é uma coisa que na nossa educação não ensina, né? Ensina você a aguenta mais um pouco, minha filha, ele é tão bonzinho, né? Ou mulher tem que ser flexível, porque senão o relacionamento não dá certo. E é uma das primeiras coisas que eu trabalho com as mulheres, é aprender a dizer não quero, não fale assim comigo, não me trate dessa maneira. E aprender a dizer não, porque na nossa educação a gente não aprende. E aí não permitir nenhum tipo de abuso no nosso corpo, ou não permitir nenhum tipo de toque ou de relação que seja transgressora, que seja abusiva, ou que a gente não queira, ou uma energia que a gente não está a fim de reciclar ali, entendeu? Então, assim, eu acho que quanto mais a gente conhece o nosso corpo, conhece os nossos ciclos, conhece a nossa energia, a gente vai ficando um pouco seletiva também, entendeu? Então, esse processo de autoconhecimento faz com que a gente selecione mais que tipo de energia que a gente quer que transite aqui no nosso campo, né? Porque a gente sabe que a gente vai ter que reciclar também muita coisa. É isso. Meninas, estamos caminhando para o final do nosso programa, do nosso podcast. Jaime já me avisou aqui. Vamos às nossas dicas? Dicas Aspiranials. Eu tava querendo saber sobre sexo tântrico. Pois é, a Ju um dia me encorajou, mas eu ainda não banquei, não. Hoje eu não tenho dica, eu quero saber sobre sexo tântrico. Vamos lá, Ju. Sei que você não é especialista, mas conta pra gente o que você sabe. Então, gente, eu acho que o Tantra antigo era um Tantra muito... que abrange muita coisa, não é só o sexo. Né? É um caminho de iluminação, é um caminho de transcendência que inclui o sexo. É transformar todo mundano em sagrado, incluindo o sexo. Isso é o Tantra, né? Mas o Neo-Tantra, que o Osho foi o primeiro mestre aí que eu vi que falou do Tantra e que foi muito criticado também por ter aberto muito essa potência sexual e recuperar essa energia sexual que todas as igrejas sempre reprimiram muito, né? E tem essa função de conhecer esse potencial nosso, de potencial do nosso corpo, essa capacidade nossa de vibrar, de sentir a vida, né? De não só... o Tantra não tem a ver só com essa relação de casal, né? Só com não existe genitais. Contato físico.
Sim, existe contato físico. Existe contato físico? Existe contato físico, mas não tem esse propósito. Primeiro, a maioria das pessoas que fazem sexo fazem por um propósito de relaxamento, de esgotar todas as tensões, de tentar soltar as tensões e a vida insatisfatória que vivem e ver no sexo como essa possibilidade de relaxamento, né? O Tantra não tem isso. É um caminho de usar o sexo como esse despertar do nosso sentido, nosso potencial energético, que vai te deixar num estado muito mais alerta, presente, alegre, celebrativo, né? Frente ao outro. Então, se numa relação sexual tântrica, não tem esse desespero para chegar no orgasmo. Não tem um propósito. Aí eu tenho que chegar no orgasmo. É o prazer de estar com o outro, explorando o corpo, explorando o amor, explorando sentir, explorando toque, explorando... você pode tomar um vinho de forma tântrica, você pode ter um olhar de forma tântrica. Não tem esse propósito final, e chega no orgasmo, né? Então, o sexo tântrico é um sexo demorado, que para a mulher é maravilhoso. Por quê? Os homens, eles se aquecem muito mais rápido que as mulheres, né? O estímulo sexual para o homem chegar no pico é rapidíssimo. E quando eles chegam no orgasmo, eles caem de uma, porque eles têm uma queda hormonal muito rápida. Por isso que o homem, depois de ter um orgasmo, pode dormir, ver televisão, ler jornal. Eles desconectam totalmente emocionalmente. A mulher não. A mulher, ela demora muito para se aquecer, né? Para ser estimulada, só que ela mantém o pico muito tempo. Por isso que ela é multiorgásmica. Ela fica ali inundada desses hormônios e ela tá pronta para ter vários orgasmos. E ela, depois que tem vários orgasmos, ela ainda demora muito. Por isso que a mulher, depois do orgasmo, ela quer afeto, ela quer aconchego, ela quer ser abraçada, porque ela ainda tá inundada desses hormônios que geram empatia. Então, o sexo tântrico ajuda o homem a demorar muito mais tempo e acompanhar a curva da mulher, entendeu? E aí pode ser algo muito mais longo, com muito mais desfrute, com muito mais carinho, entendeu? Onde que o homem que é treinado no Tantra, ele espera esse aquecimento da mulher e ele também permite essa mulher ter vários orgasmos e ele celebra esse momento. Então, tem um casal que eu conheço que faz um trabalho com casais que é maravilhoso, é um curso que chama Delirium, né? E eu já fiz também algumas massagens tântricas que eu acho o máximo para as mulheres despertarem esse corpo multiorgásmico, essa capacidade de sentir, né? E conhecer essa potência sem precisar ter uma relação estável com alguém, assim, é como uma descoberta para você, né? Claro que você vai buscar um terapeuta que é sério, porque tem de tudo no mercado também, né? Então, assim... isso é... Tem. A gente fica com essa questão, né? Tem de um tudo. Então, assim... Tô aqui pensando, você falando... Falar, gente, tô me sentindo... Eu sou péssima, né, gente? Depois do sexo, eu só penso em fumar um cigarro. Mesmo quando eu parei de fumar. Eu só pensava... Mas combina, meu Deus do né? céu. Eu acho que combina. Eu acho que um cigarro aqui agora ia ser maravilhoso. Mas é isso. Tá tudo certo. O importante é você desfrutar. É porque você me perguntou, né, sobre o Tantra. E o Tantra tem esse propósito aí de ser uma experiência e que os dois possam chegar nessa expansão de consciência. Que o orgasmo seja como uma meditação que te leve a uma experiência expansiva de consciência. Esse é o propósito do Tantra. Não é só ter uma relação física rápida para um descarrego de estresse do dia a dia, entendeu? O Tantra busca isso aí tem um nome, né, Mahari? Rapidinha, né? É, rapidinha.
Que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Que é um sexo bem banal, assim. Então, o Tantra busca uma outra experiência, vamos falar assim, uma experiência muito mais prazerosa, nutridora, e que você sinta nutrida emocionalmente, e não só que teve um descarrego ali, né, de tensões. Um descarrego de antepassados, né, gente? Nossa, eu só pensei no avô do cara, o avô, o bisavô, todo entrando dentro de você. Socorro! Imagina, gente. Muito esquisito. Acho que vou ficar mais bloqueada por 6 meses. Tem que olhar a árvore genealógica do cara. Deixa eu ver se esse avô foi legal, hein, gente? Sei lá. Ai, a cara do James ali. O James adora, você não tá entendendo? Ele aprende demais, ele sai daqui arrasando com a mulherada. Gente, e esse negócio de perennials de 50 anos é tudo assim. Eu sinto que as mulheres. Eu ainda menstruo, eu ainda ovulo, gente. Esse ano eu fiz, eu sempre faço tração. Eu ovulo, eu tenho a minha menstruação ainda regular, os meus ovários estão normais ainda. Porque eu sinto assim que eu tenho uma rotina de vida muito saudável, né? Eu não fumo, bebo pouco, tenho uma alimentação super saudável, né? Acompanho muito aí da Ayurveda e tal. E aí eu tenho uma libido enorme ainda aos 50 anos, né? E tenho muita vitalidade, tenho muita energia, então eu sinto que assim, muito vem também desse bloqueio de que chegou na menopausa, a gente tá velha e sabe, eu acho que, claro, vai diminuir os hormônios, vai diminuir a libido, porque a partir da menopausa tem uma energia que vai para outro espaço, que a gente deveria estar muito mais nessa questão espiritual e social do que a gente já não precisa mais dessa coisa do prover e da fertilidade, né, de gerar mais um filho, onde a nossa energia vai para um outro espaço. E que a gente tem que desfrutar disso. E que se a gente toma hormônio, eu corto esse processo. Então, gente, tentem passar por essa fase mais natural, porque vocês vão ver que o teu corpo vai responder de uma forma muito legal, assim, a todo esse processo da menopausa, né, e da maturidade. E a gente não tem idade para a gente desfrutar do sexo, nós somos multiorgásmicas para sempre, entendeu? E essa é uma coisa que gerou muito ciúmes, inclusive, do masculino com a gente. Inventaram essa história que a mulher nasceu da costela de Adão, né, e que tem todo um processo aí muito forte, porque a natureza foi muito bondosa com a gente, nos deu um útero, a capacidade de gerar filho, e a gente é multiorgásmica. Isso gera uma série de bloqueios que fez o patriarcado criar um monte de bruxas. Isso, fomos queimadas. Queimar muitas bruxas, né? Queimar muitas bruxas. Então existe aí um ressentimento dos homens com as mulheres, e que é um momento agora que a gente está rompendo tudo isso, e a gente está recuperando o nosso poder sexual, sensual, e a nossa potência, que foi reprimida e massacrada durante tanto tempo, né? E que a gente acreditou nisso, e que a gente acreditou que depois da menopausa a gente já era uma velha que não podia mais ter amante nem ter sexo, né? Os homens tinham amante a vida inteira, e as mulheres ficavam lá em casa. E agora virou a coisa, né? Então, parece que o jogo virou. 2021 que me aguarde. Parece que o jogo virou. Eu vou subir no lustre. Ô, gente. Amiga, em São Paulo tem um terapeuta maravilhoso tântrico que eu vou te indicar depois, tá? Eu não vou ter como fugir do Tantra, gente. Eu vou ter que me jogar no Tantra. Se joga e depois você conta pra gente. E a Fernanda, eu vou indicar o Delério para ela e o marido, que é maravilhoso. E aqui, é pertinho da casa dela, não é na Serra? Aqui em BH? Gata! Mentira! Quero. Meu bem! É um casal, eles estão quase 30 anos juntos, é um casal super amigo, maravilhoso, quem dá o curso. Eles têm uma relação estável, super linda, e eles fazem esse trabalho com casais, que é maravilhoso. Então pronto, gente. Dica Perennial já foi, pra mim já é.
A Ju é muito boa. A Mahari é muito boa para livros e filmes. Tem alguma coisa da sua biblioteca aí que passe pela questão do feminino ou do sexo, ou não, hein, Ju? Olha, a nível de Tantra, eu gosto muito dos livros do Osho. E aí vocês podem buscar, tem vários livros do Osho que ele fala sobre intimidade, sobre sexualidade, sobre o feminino, né, que são maravilhosos. E tem uma autora que é uma psiquiatra, ela é origem oriental, mas ela mora nos Estados Unidos, que é Jian Shinoda Bolen. Jian Shinoda. Todos os livros dela eu recomendo demais para todas as mulheres. Então, tem o Milionésimo Círculo, que fala da importância desse círculo de mulheres, dessa rede que a gente está criando, né? Porque hoje, assim, mexeu com uma, mexeu com todas, né? Vocês viram o caso do abuso, e aí foi para o mundo, e está sendo assim, né? E cada vez mais as mulheres se unindo para se defender contra o patriarcado e contra esses abusos, né? Que sempre aconteceram. E ela tem um livro que chama As Deusas e a Mulher, que é maravilhoso, que fala das deusas gregas e com toda essa história aí do feminino. Então, nesse momento eu vou indicar aí os livros da Shinoda, que eu acho maravilhoso, e os livros do Osho, para quem quer ler um pouco mais sobre sexualidade. Ele tem livros muito bons. E aí, por exemplo, eu tenho vários livros que em espanhol. Esse livro, gente, é maravilhoso, mas não está em português. E para mim é o melhor terapeuta que eu conheço, que é o Vikram, chama Amor, Sexo e Relações de Parê, que é relação de casal. Que aqui ele fez um estudo durante 30 anos, né, de o que é realmente as relações, o amor, e como que acontece. E aí a gente lançou lá na Dakini um curso gravado dele, que chama A Verdade sobre o Amor, que é baseado nesse curso. Está no Hotmart, se alguém tiver interesse, está lá vendo no Hotmart, que é um curso gravado dele, que se chama A Verdade sobre o Amor, onde ele fala de tudo isso também, relacionado à química do amor, fisicamente, biologicamente, psicologicamente, o que acontece nos encontros entre casais. Maravilha! Você tem dica, Nath? Vamos indicar um filminho aí para as meninas não ficarem tristes com a gente, né? Elas gostam de filme. Então, é uma bobagenzinha, tá, gente? Já trafegou pela sessão da tarde, sabe? Enfim, já é um filme assim, que já deve ter até no YouTube. Mas eu resolvi assistir novamente esses dias, que é o Book Club, né? Que em português tem esse nome maravilhoso, Do Jeito que Elas Querem, que é uma comédia, né? Com Diane Keaton, Jane Fonda, quem mais, hein? As outras duas, o nome não tá me ocorrendo agora. Mas todo mundo já viu esse filme, né? Essas 4 mulheres que começam a ler 50 Tons de Cinza. E aí você tem realmente mulheres que estavam engessadas e masculinizadas, como a juíza, que de repente começa a ter uns dates ali pelo aplicativo. Enfim, eu acho que é um filme sem compromisso, mas que mostra um pouco dessa mulher aqui, com certeza, acima dos 50, querendo, desejando fazer sexo e retomando uma vida sexual. E aí comprovando que a Ju disse, né, que a gente pode ter orgasmo aí até quando der. Até quando a gente quiser. Quando a gente quiser. Exatamente. Meninas, agradecer então demais Mahari Ju, pela sua presença aqui hoje. Quem quiser te achar? Gente, nas redes eu tô como Mahari Juliana Vergagnoli, né? E aí vocês podem me achar aí no Instagram, no Facebook, nas redes, ou a Dakini Produções e Treinamentos, que é a minha empresa, onde eu produzo eventos terapêuticos e de desenvolvimento humano e trago muitos terapeutas interessantes, porque eu passei muitos anos fora do Brasil, conheci muita coisa, fiz muita terapia, muitos grupos, né? Eu tenho 30 anos já aí nessa jornada, então eu vou trazendo esses terapeutas, né? Que esse ano minha agenda da Dakini teve que ser tudo no online, mas o ano que vem a gente espera começar novamente, trazer alguns grupos aí
E estou super agradecida pelo convite. Imagina. Vocês são mulheres que eu admiro muito, né? São pessoas maravilhosas, cultas, competentes, inteligentes, sensuais, lindas. Então, a gente precisa de mais mulheres assim, influenciadoras no mundo, né? Que estão no seu poder, né? E que podem ajudar com que outras mulheres também se empoderem e vivam uma vida significativa, né? E desfrutem desse tempo que é tão curto aqui nesse corpo humano, e que a gente possa desfrutar com prazer, com celebração, né? Parar de cultuar tanta dor e se permitir, gente, sentir prazer. Dancem, cantem, façam arte, façam sexo, explorem novos espaços dentro e fora de você, viva novas aventuras, faça coisa nova que você nunca experimentou. Então, assim, eu acho que tudo isso ajuda a gente a recuperar também a nossa libido, né? Viver uma vida prazerosa, rodeada de arte, de amor. E sem culpa, né? E sem culpa. E sem culpa, né? Não se sinta sem culpada carregar todos por ser esses feliz. mandatos. Não se sinta culpada por ser uma pessoa leve, né? Feliz ninguém é completamente todo dia, toda hora. Mas sem culpa de ser uma pessoa leve, né? De querer a leveza da vida. Acho que e assim, uma dica que eu dou muito forte, gente, se vocês querem ter libido, se vocês querem viver com um corpo vivo e orgástico, expressem as suas emoções, parem de guardar as suas emoções, porque isso é um grande problema para a mulher. Engolir, não expressar, não falar, não dizer não, né? Então, vocês que são aí jornalistas, que têm o dom da expressão da palavra, os artistas também. Então, assim, que todas as mulheres aprendam sobre as suas emoções e como, sabe, aprender a viver o prazer, a dor, a raiva, o amor e passar por todas elas sem nenhum problema e tá tudo certo, somos humanos. Gata, o sapo que você engolir não vai virar príncipe. Então... No way! O sapo que você engolir não vai virar príncipe. Então, cospe ele pra fora e tá tudo certo. É isso aí. Um beijo pra você, Mahari. Um beijo pra você, Nath. Um beijo pra quem tá nos escutando. Beijo. E é isso. Ô, James, solta a vinheta aí do agradecimento, aquela história. Se você precisar da gente, quiser que a gente participe, né, da sua festa de formatura, do seu evento, se quiser nos patrocinar, enfim, né? É só mandar um e-mail pra gente. Como é que é, James? Eu nunca sei, gente. Fale com asperennials.com.br. Quero fazer um agradecimento super especial aos nossos apoiadores. Em primeiro lugar, a Oficina 161, que é uma plataforma criativa que reúne profissionais de diversas áreas para trabalhos de comunicação sob medida, com planejamento, criação, mídia digital e branding. Uma agência em que as 3 sócias são perennials. É muito importante dar voz às mulheres, principalmente as que são jovens, há mais tempo. E também ao Grupo Fred Isaac, que através de LEDs e painéis urbanos nas ruas e no trânsito, conecta inovação e resultados ao movimento da sua marca ou do seu negócio. Invista doses vitaminadas e criativas contra o isolamento social da sua empresa, investindo na Fred Isaac. E aqui, Fernandinha, toca pro Tantra. Toca pro Tantra. É difícil, trava a língua, troca pro Tantra. Ixi! Trava a língua, mas toca pro troca. Não consigo. Ai. Troca pro Tantra. Toca pro Beijo. Tantra. Pronto, rolou.